salve minha rapaziada, mais uma semana, mais um programa muito especial. Hoje eu tô nervoso, hein? Hoje eu vou conversar com uma das minhas maiores referências no segmento de comunicação, não é só no segmento de samba, não. Se eu falar que eu cresci ouvindo ela, ela vai brigar comigo. Olha a risada mais inesquecível do rádio brasileiro. Comigo a honra de ter a Patrícia Liberato. Alô, mundo! É isso aí, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado, Patrícia. Vaguinho, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e bora lá, vamos bater esse papo aí, mas obrigada pelas palavras, fiquei muito feliz. Sim, sem dúvida. Eu acho que não só para mim, Patrícia, que eu não sou a primeira, nem serei a última pessoa a falar que você é referência no rádio. Obrigada. Como comunicador também que sou, é referência de comunicação, não só referência do samba que tantos anos você ali à frente da Transcontinental, que foi, porque hoje internet, o rádio caiu muito em função da internet, mas a Transcontinental foi a grande referência para pelo menos umas 2 ou 3 gerações de sambistas. É verdade. E o rádio, assim, ele continua bastante forte, mas o nosso segmento tinha dado uma caída, né? Até na época em que eu estava saindo lá da Transcontinental, a nossa discussão era exatamente essa, assim, né? Eu lembro que um dos donos da Transcontinental falava assim, o pagode está caindo e só eu vou ficar carregando a bandeirinha, não sei o que lá, quando ele começou a tocar sertanejo, eu falei, mas você é a referência do segmento, né? A gente criou uma série de artistas aqui, divulgou uma série de artistas e existe um DNA, né? Então, assim, na verdade, o público mudou, porque o público envelheceu, cresceu, envelheceu, tal, mas quem tem paixão pelo rádio não perde ela nunca, né? Tanto o profissional que trabalha ali, quanto o próprio público. Agora, quando eu estava na Band, agora no último ano, na pandemia, os níveis de audiência cada vez cresciam mais, os números absolutos, e a porcentagem até dividia um pouco, né? Mas, assim, em números absolutos, o número crescia bastante, porque o segredo do rádio é ele ser o companheiro das pessoas, né? A interatividade que a internet permite hoje, o rádio começou com ela, mas aí, quando você está na internet, tirando quando tem lives, etc., você não tem interatividade que normalmente o rádio trazia, né? Então, o rádio ainda tem aquela magia e é a minha mídia, né? Eu tento me adaptar com a internet, etc., apanho um pouco, mas gosto muito da internet, mas a minha mídia, de fato, é o rádio. Tanto que você forma a Rádio Liberato. Rádio Pois Liberato fizemos... é só online, né? É online, a gente vai lançar agora daqui para o fim do mês. Eu estava querendo ver se dava tempo ainda de mexer na programação para lançar o aplicativo, agora para o meu aniversário também. Na verdade, eu vou falar sério, eu tenho um pouco de preguiça. O Gabriel que fica no pé, porque a ideia da Rádio Liberato foi do Gabriel. Como eu faço rádio há muitos anos, muitas décadas, eu também comecei a fazer coisas na internet há muito tempo atrás. Como diz a brincadeira, quando tudo era mato na internet, né? Então, assim, tem muita coisa que o povo fala, por que você não faz o podcast, por que você não faz uma live, por que você não faz não sei o quê? Isso já fazia na Transcontinental, desde que começou as questões online, da gente poder transmitir, que nem o Pagode 90, a primeira temporada que a gente fez no Midas Studio, nós gravamos, e aí por um problema lá interno dos donos da Transcontinental com o Salgadinho, aí o material ficou parado, é um material incrível, que o primeiro programa da primeira temporada do Pagode 90 é com Raça Negra, com a apresentação minha e do Leandro Learte. Então, assim, foram 10 programas nessa primeira temporada no Midas Studio. Aí, a segunda temporada, nós fizemos nos estúdios da Transcontinental, o primeiro programa com a Eliana de Lima, e aí a gente recebeu um monte de gente. E isso tudo foi transmitido pela internet, a gente colocava no YouTube da Transcontinental, etc. E aí, os programas eram editados para a gente colocar no ar, que é o podcast de hoje, que, na verdade, assim, o podcast é um subproduto do rádio. Só que hoje, como você tem a agilidade de ser on demand,
e assim, você, a hora que você quiser, você acessa aquele conteúdo, fica mais prático para todo mundo e virou moda, mas assim, eu fico meio assim, que, vamos fazer podcast. Gente, eu fiz podcast a vida inteira fazendo rádio, entendeu? Só que a tecnologia mudou um pouco, mas tudo que eu fiz no rádio até hoje é tudo que tá na mídia aí agora. E aí, o que aconteceu? Gabriel falou assim, você não pode ficar fora da internet. Tal. E aí, uma coisa que você e eu estávamos conversando aqui fora do ar, que gerar conteúdo é trabalhoso, é cansativo, demanda tempo, muitas vezes demanda dinheiro e principalmente demanda disponibilidade do artista que está para participar. Que muita gente fala, poxa, você pode participar, não sei o quê, e está enchendo o saco da pessoa, porque a pessoa faz um monte daquilo, né? Muita gente para o Brasil e para o mundo. Então, assim, tem hora que dá uma cansada, né? Você fala, tá bom, vou fazer, aí você vai perdendo o pique, não sei o quê, vai deixando para lá, e o Gabriel, não, você tem que fazer. Eu falei, então tá bom, vamos fazer uma rádio online. Aí eu ainda estava na Band quando a gente começou com a ideia da Rádio Liberato. Ele falou, mas e como é que vai ser o nome? Eu falei, bom, as pessoas me conhecem pelo rádio e me conhecem pelo sobrenome Liberato, então vamos pôr Rádio Liberato e tal. Até um amigo meu comentou assim, falou, eu acho que queria te ajudar aí com os conteúdos. Falei, poxa, obrigada. Ele falou, então, mas aí acho que você devia trocar o nome, porque rádio não se usa mais, não sei o que lá, tal. Falei, tá bom, obrigada. Muito obrigada. Vai tirar minha identidade? Não dá para tirar minha identidade. Assim, é só um nome, mas é um nome que linka com a minha história. É isso. Sem dúvida. Acho que deturparam muito, né, o sentido de podcast. Eu já ouço podcast. Eu tenho o privilégio de ser consumidor Apple há muito tempo e é um aplicativo, acho que das primeiras versões já é um aplicativo padrão do celular. É verdade. Um aplicativo Exatamente. de podcast. Então eles começaram nos Estados Unidos justamente com a Apple a fazer esse tipo de material. E aí foi caindo nas graças, né, da galera. Eu fico feliz que tenha hoje um monte de podcasts de todos os estilos, assim, até banalizou até um pouco, né? O pessoal faz, assim, qualquer coisa. E eu acho que tem podcasts que eu ouço em que a pessoa grava para a internet e não dá nem uma trabalhada no áudio, assim, não faz uma vinheta para colocar. É só copiar e colar, assim. Eu acho que tem que ter um cuidado, sabe? Para você colocar, para ficar, para descer redondo assim no ouvido da pessoa. Que nem quando você faz rádio, além de você ter a acústica do estúdio, além de ter um microfone assim, potente, etc. Eu ia falar um palavrão. Adequado, você tem no transmissor da rádio, você tem uma modulação feita por um engenheiro de som, que é justamente para o som vir legal para a pessoa, entendeu? Não é só um negócio que você abre o microfone e vai lá e faz. Então, assim, quando as pessoas fazem podcast, eu ouvi coisas de podcasts de profissionais, assim, gente do meio, mas que não tinham cuidado, né? Então, para mim, qualquer coisa que não desse redondo, eu já não consigo ouvir mais, sabe? É tipo a propaganda do Itaú que fala do consórcio, que a pessoa nem ouve mais falar do consórcio e ele vai falando a palavra e não rola. Para mim também, se eu vem um negócio e não está caindo direito, é ruído, aí eu nem presto mais atenção. Então, fico feliz com esse monte de podcast, só que eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Mas tem uma questão, até uma abordo com... Eu tenho a sorte de ter muitos amigos dessas páginas de samba, de Instagram, que tá virou muito banal, esses negócios de entrevistas, né? Eles até comentam, ele falou, Vaguinho, aí eu já vou ser um pouquinho desumilde, eles falam, Vaguinho, você faz um trabalho tão bom que é difícil a gente ver, porque o pessoal está começando a conversar qualquer coisa, falar qualquer coisa, não procura saber da história, de quem ele vai conversar. Exato. Isso eu vejo até em TV grande, isso. Como é que era para você, né, no rádio, quando chegava alguém para você entrevistar? Qual era o seu processo de... Não digo nem roteirização, porque às vezes é meio que vai na emoção. Na Mas emoção, qual que orgânico. era o seu processo para você, de preparação para uma entrevista? Então, eu tenho alguns limites que eu tentei passar por cima deles, porque assim, toda a minha carreira ela foi pautada na prática. Depois de muito tempo de prática que eu fui para a vida acadêmica.
Eu sou autodidata na locução, e aí sou autodidata no jornalismo, e os meus registros profissionais foram por tempo de serviço. Então, muita coisa não, tudo eu aprendi na raça. Aí, imagina, eu comecei em rádio em 85, eu tinha 14 para 15 anos, e aí eu fui fazer faculdade de rádio e TV em 2002, 2003. Aí me formei em tenho o DRT de produção e direção em rádio e TV. E aprendi bastante ali, principalmente na parte de TV. Quando começou a questão de entrevistas na Transcontinental, eu comecei a fazer entrevistas na Líder FM, em Guarulhos, quando eu comecei a trabalhar com samba, com pagode. E aí os primeiros, assim, eles me passavam releases, etc. E eu estava começando a conhecer o segmento. Foi quando eu comecei a ir no JB Samba, foi quando eu comecei no Só Pra Contrariar, no Somebody Love, e nas festas todas para conhecer as personas, os personagens do segmento, porque até então eu não tinha essa ideia. Eu vim do pop rock, e aí justamente nos anos 80 foi a total efervescência do pop rock nacional, com Legião Urbana, com todo mundo que você possa imaginar, RPM, etc. Então, assim, e muita música internacional. Então, eu tive que começar do zero com o segmento, e aí fui para os lugares para aprender, e para mim as coisas são todas na prática. Quando eu cheguei na Transcontinental, começou aquela coisa de direto ter entrevistas, e assim, não me brifavam nada, e não tinha internet para você parar e ficar copiando e colando a parada lá, entendeu? Então, o que eu comecei a fazer já na época da Líder? Eu comecei a vivenciar o segmento, eu comecei a ir nos lugares, comecei a ver os shows, conversar com as pessoas, e aí o principal que eu acho assim que fez um diferencial na minha carreira foi justamente saber de quem era roupa preta, quem era graxa, sabe, quem era produtor, quem era compositor, quem era arranjador, quem estava no estúdio, quem estava na estrada, tal, todo mundo que faz parte da cadeia produtiva. Porque as pessoas só veem a questão da arte e da badalação, mas esquecem que existe uma indústria, né? É uma indústria da música, e aí dentro dessa indústria os seus segmentos, né? E aí eu comecei a tentar entender essa cadeia produtiva e ver quem é que funcionava. O empresário, o Jorge Hamilton, enfim, um monte de gente que tinha na época e que tem até hoje, as pessoas que passam, os Fábios, enfim. E aí eu comecei a usar isso. E quando, por exemplo, teve uma vez que era um dos últimos shows do Exalta Samba. E aí eu falei com o Tiaguinho e ele comentou comigo assim, bora, vamos pro show, não sei o quê. Eu sempre ia porque o Exalta era um dos artistas que eu mais gostava, musicalmente e como empresa, como produto. Eu achava assim que, tanto é que eles mudaram o segmento para a galera aqui de São Paulo, eles foram marco. E aí ele falou assim, vou separar um camarote para você. Eu falei, não, me dá de pista. Ele, como é que é? Eu falei, me dá de pista. Falei, mas você não quer ficar no camarote? Eu falei, não, eu já fui outras vezes no camarote. Eu quero ouvir o comentário das pessoas lá embaixo. Ele falou, não acredito. Eu falei, eu tô falando sério. E aí eu fui, peguei o ingresso, coloquei um tênis para não ficar de salto em pé lá muito tempo, e fui para o show e fiquei lá no meio da pista e vendo e prestando atenção em qual música as pessoas vibravam mais, como o que elas cantavam mais, o refrão, se sabia a música inteira, tal, como elas reagiam ao jogo de luz, etc., a um vocalista, outro vocalista, tal, que isso faz parte do trabalho. E isso que eu achava que era legal, quando eu ia entrevistar alguém, falava, mas eu vi que tal coisa funciona assim com o público X, em tal lugar você fez assim, você fez assado, não sei o que lá. É isso que eu tentei sempre procurar e mostrar para o meu público. Hoje, quando eu faço os conteúdos para a Rádio Liberato no YouTube, na verdade, está sendo mais uma coisa mais institucional, assim, para eu gerar o conteúdo para a Rádio Liberato, marcar o território ali, mostrar de onde que eu vim, porque todo dia tem gente nova, né? Principalmente na internet. E como tem muita gente como você, que é pesquisador, que tem o seu trabalho já direcionado, como eu já fiz isso muito com a maioria dos artistas, o que eu faço? Eu nem vou muito para as coisas mais profundas assim da carreira do artista. Uma coisa ou outra que a gente dá uma pincelada para não ficar muito cansativo, entendeu? Então, assim, como eu vejo que tem muita gente fazendo bastante coisa, principalmente no nosso segmento,
Então, deixa informação, porque hoje em dia é fácil. Hoje em dia, antigamente, a pessoa só tinha o rádio tal para pegar a informação. Hoje em dia, dá um Google, toda a história do cara tá lá, um monte de coisa tá lá. Então, eu deixo mais para... Hoje, eu gosto mais de trocar ideia com com um ar assim mais pessoal, sabe? De ser mais próximo do artista, de conhecer o artista há muitos anos, tal. Ou se for algum artista novo, de saber da história dele e pegar a questão afetiva dele e tal. E aí as outras partes técnicas, eu sei que vai ter um monte de gente que vai fazer. E Ripa, bora lá. Exato, eu acho que o próprio músico, vamos falar desse pessoal dos anos 90, que acho que é o mais próximo da gente. Essa galera já deve ter falado tanto sobre carreira, sobre quando começou, Sim. sobre isso, sobre aquilo. Às vezes eles querem falar outros assuntos, eles querem falar que a música deles tem um outro significado que não é só o comercial. E eu acho que Exatamente. eu acho que até um pouco por isso que eu me proponho a fazer aqui, é saber essa outra parte da história desses caras, porque tem muita história para contar. Por exemplo, quando a gente grava com o Magno Souza ele dá uma Uma aula de história de samba, e uma história de samba verdade. que muita gente, às vezes, se ele vai em qualquer outro programa de TV ou programa de entrevista, talvez as pessoas não se dê conta E o Magno desse tamanho. é um cara muito engajado no segmento do samba e na questão racial, assim. E Sim, ele comigo várias vezes mandou WhatsApp, falava, Paty, você precisa compartilhar isso, falar disso, não sei o que lá, reverberar isso aqui, não sei o que lá, e todas as coisas assim relacionadas à negritude, ao samba, ao segmento e tal, porque ele é um cara que vivencia mesmo isso, e é legal trocar essa ideia com ele. Muitas vezes não, a maioria das vezes a gente acaba aprendendo coisas que passam despercebido, né? sem dúvida, porque assim, eu sou branco, eu sou católico, eu hoje faço parte de uma classe medíocre, não é média, é É medíocre. verdade. Somos. Mas assim, eu sou apaixonado por samba. Não tem como eu não estudar negritude, não tem como eu não estudar religião de matriz africana. Porque antes de ser sambista, após ser sambista, sou pesquisador. Então, para eu Claro. poder entender todo esse universo, eu tenho que aprender sobre isso, eu tenho que escutar pessoas que têm essa vivência. E muitas das vezes os comunicadores não se atêm a esses detalhes, que faz parte de uma cultura, igual esse trabalho que eu estou fazendo do Samba de São Paulo. Exatamente. Hum. Esse trabalho do Samba de São Paulo, a gente consegue pegar personagens que a magnitude é tão grande, como, por exemplo, vai no Rio de Janeiro um Cartola, um Candeia, um Roberto Ribeiro, mas que aqui em São Paulo o povo paulista deixa voar. É Se a gente verdade. falar de Madrinha Eunice, seu Toniquinho Batuqueiro, seu Zeca da Casa Verde, são pessoas O com uma história, Carlão. seu Carlão do Peruche, são pessoas que têm uma história, uma magnitude gigantesca Exatamente. dentro do nosso segmento de samba e dentro da história Da cultural e cidade. É. social da cidade. E aí você falou da questão da negritude e questão religiosa. Por exemplo, tinha a mãe Cleusa, que cuidava do povo das candidatas à rainha do carnaval, que era mãe de santo da maioria delas, e era uma super sambista, sabe, fez parte da embaixada do samba, e deixou muita gente órfã quando faleceu. Essa questão da negritude, a questão da religiosidade, ela é importantíssima, não só para o samba de São Paulo, mas que, assim, uma coisa que a gente fala lá no Centro Cultural, a gente está vivendo, o Ale Youssef, que é o secretário de Cultura, o secretário municipal de Cultura, colocou o 22 mais 100, que é a nova era modernista. Na primeira era modernista, da Semana de Arte de 22, ela era eurocentrista, né? Ela vinha com as informações da Europa, principalmente de Paris, e aí, naquela época, a Semana de Arte Moderna foi em 22 e o mundo estava saindo, principalmente o Brasil, estava saindo da gripe espanhola, que foi em 1920. Então, eles vinham com uma informação depois de um tempo nefasto. A gente está vivendo essa época de novo. Como se diz lá no Centro Cultural e nesse novo modernismo, eles estão dando mais valor para as periferias. E a periferia o que é? Tudo isso que você comentou agora, todas essas informações que você comentou agora. Você falou que você é branco, você é católico e tal, você imagina
eu falava muito isso. Você entrevistou a Cláudia Alexandre, que é minha amiga, nós somos parceiras na Transcontinental, na BR Brasil, que foi um aplicativo de rádio que eu estive com ela, que foi ideia dela. E aí eu saí porque eu tinha a minha caminhada na Band FM, eu precisava passar naquele momento por aquilo. E a Cláudia foi minha mãe de santo, eu fiz parte do centro dela, o Securi, e a gente, toda vez que entrevistava, uma vez nós fomos entrevistar quem que era? Era alguém da Vai Vai, eu não consigo lembrar agora quem era, mas enfim, fomos falar de negritude e eu, assim, tem muita coisa que eu acho um tanto quanto radical, mas compreensível, porque assim, eu tenho mãe negra e pai branco, meio índio, porque eu nasci no Uruguai e aí tem essa miscigenação. Sou um bandista, sou espiritualista, então tem essa mistura e todas essas referências. E aí, eu lembro que a pessoa, na época, não gostou muito, porque achou que eu não tinha lugar de fala para falar a respeito da espiritualidade e não tinha lugar de fala, principalmente para falar da questão racial. E eu lembro que a Cláudia até comentou com a pessoa, falou assim, não, a Patrícia, ela se considera afrodescendente, negra, porque, afinal de contas, eu tenho pé na cozinha, que é um termo ridículo, chulo, mas é como as pessoas entendem. Aí eu tenho lugar de fala para falar tudo isso, além de todo o trabalho. Então, assim, as pessoas têm que levar muito em consideração isso, né? Levar a questão, voltando na Semana de Arte Moderna de 22, como a gente fala, um termo que a gente tem que usar muito, que eu sempre usei no rádio, é antropofagia. Antropofagia é você deglutir uma informação, trabalhar ela e devolver ela de acordo com tudo que você experienciou, entendeu? Você tem a referência, trabalha com a sua visão de mundo e devolve para a galera uma nova experiência, né? Isso é muito importante. E eu acho que tudo isso que você falou a respeito da nossa cultura e dessas pessoas todas que fazem parte da nossa história, principalmente da história aqui de São Paulo, ela precisa ser muito mais valorizada. Então, você está de parabéns por fazer essa pesquisa e mostrar isso para o público, que isso faz muita falta. E a internet é boa para isso, né? No rádio, por exemplo, a gente tem uma limitação grande de tempo. Rádio é pastelaria, então você tem toda hora que você tem uma limitação de poder passar informação, porque tem que ser uma coisa palatável para todo mundo, tem que ser uma coisa, né, pasteurizada, porque você tem um universo de pessoas e você não pode ser muito específico numa coisa, você tem que só pincelar a informação. Já a internet te proporciona isso, mesmo que você edite, você tem um tempo, né, para poder pegar e passar a informação correta para a pessoa, uma informação mais aprofundada. Se você falar de antropofagia, o termo antropofagia foi nessa Semana de Arte 22, o Oswald de Andrade, que foi o que mais disseminou, e o pessoal não, além de não saber o real significado de antropofagia, faz muito tempo que não usa o sentido, né? Faz muito tempo que só digere e solta, não processa as informações. Não processa e não transforma, né? Exato, isso é perigosíssimo. Eu jamais eu falaria de um trabalho de A ou de B. O samba passou muito por isso. O samba teve um momento ali, acho que muito pré-término de Exalta Samba, até assim o começo agora desses anos final 2000, dos anos 2010, começo dos anos 2020, com esse boom dos cantores solos, que a galera estava soltando muita coisa por soltar, só para vender, só para fazer sucesso, para usar um bonezinho da Bu, colocar uma camisetinha da Bu e ir para o palco. Tanto é que faz muitos anos que eu não vejo nos CDs, hoje não CDs, mas nos EPs da galera, uma música que valorize a história do samba. Capoeira, eu fui até perto agora. Capoeira, acho que eu não me lembro de outra música pós-Sensação que fale de capoeira. Aí eu faço um elogio e um parênteses muito grande para meus irmãos da Segunda Sem Lei, que eles estão resgatando isso. Quando eles trazem o xirê no primeiro DVD, eles trazem o arerê agora nesse segundo. É um resgate dessa história. Precisa, sim, não precisa a galerinha tocar essas músicas o show inteiro, nesse sentido, mas eu acho que é uma valorização de quem veio antes.
E É um você respeito. precisa se posicionar, né? Nós estamos num ponto na história da humanidade em que não dá mais para você não se posicionar sobre alguma coisa. O único problema que a gente tem, e aí o samba, a música, a cultura faz isso, a oralidade sempre fez isso, de passar essa informação de uma forma leve para as novas gerações, né? É isso que você falou, você vai cantar uma modinha, mas aí você vai tocar alguma coisa que faça um sentido, né? E que te posicione politicamente diante da sua comunidade, diante da sociedade, diante do mundo que você vive. Isso é essencial, isso é fundamental. A modinha precisa? Precisa. A gente sabe que precisa. Só que não dá para ser só isso, né? Outro dia teve a Ivete Sangalo se posicionou a respeito de determinados assuntos e não sei o quê, e eu vi até num perfil do Instagram gente comentando que assim muitos artistas estão se posicionando sobre racismo, sobre agressões contra mulheres, sobre homofobia, porque está ficando feio, e realmente está ficando feio. As pessoas precisam se posicionar com tudo isso, e na música mais ainda. O samba, ele é um jornal, né? Ele é uma crônica do dia a dia e a gente precisa falar de coisas importantes, não só de amor, que amor é importante, mas a gente precisa falar das outras coisas também. Sim, samba de crônica não se faz mais samba de crônicas. Eu acho que o último dos moicanos é o Zeca ainda que faz. Ainda consegue fazer um samba sobre o carro do ovo. É verdade. Mas se a gente pegar ali em 90, toda essa galera fazia. Desde arte popular até o menorzinho fazia esses sambas. Pelo menos uma faixa do disco tinha alguma coisa dessas relações. Assim como. E eu falei agora de explosão dos cantores solos, e eu vejo uma outra explosão que eu acho que é fundamental. Vou até mudar um pouquinho agora de assunto. Mas que você é parte fundamental disso, que vem de Eu? antes. Que é a explosão das mulheres no samba. Eu sempre falei. Sempre falei. A gente. Eu já tive a honra de ter a Gi Guedes aqui, que eu acho que para mim, é a grande referência dessas mulheres hoje do samba, Da nova dessas, geração. da geração pós-Tereza Cristina, que o pessoal, Sim. muita gente, infelizmente, aí é outra falha, né, que a gente deixou acontecer, né, que Tereza Cristina foi conhecida pelas lives e não pelo samba. Pois é, né? Que coisa. Mas você sabe que a vida inteira eu falava, gente, precisa ter mais mulher no samba, precisa ter mais mulher no samba, tal. E aí eu sempre vibrava quando vinha uma mulher ou outra, mas já tinha um contingente como tem de hoje. Só que eu lembro que todas as vezes que tinha acústico, os eventos que eu podia estar mais próximo dos ouvintes, assim, quando a gente estava nos intervalos ou antes dos acústicos da trans, etc., eu trocava ideia com o público. E aí eu perguntava para as meninas, falava assim, mas e aí? E tal cantora, e tal artista, e mulher no pagode, não sei o que lá. Aí era uma questão das meninas. As meninas não abriam para as cantoras e para os artistas. Pode falar que é machismo? Será que é machismo o termo? Mas assim, o público não aceitava, porque não tinha essa consciência de sororidade e de empoderamento feminino. Empoderamento feminino é um termo muito novo, mas assim, as nossas avós, nossas mães já eram empoderadas há muito tempo. Uma mulher que cria uma família sozinha, que cria os filhos, que trabalha, que tem, sabe, tem bico e que tem que cuidar da família e não, o marido foi embora, sabe? Isso aí já é empoderamento desde sempre. Só que não existia esse termo e ele não era tão disseminado, né? Então, assim, eu sempre briguei muito e falei muito a respeito de mulheres no pagode. Eu lembro que no começo da pandemia eu falei para o Gabriel, eu queria ter um dinheiro de poder fazer um programa especial com tudo que tivesse direito, não uma live largada, entendeu? Mas com luzes, com glamour, com coisas, com toda essa quantidade de mulheres que estão aí. E aí eu tinha falado de um monte de gente, tinha falado entre elas, tinha falado da Karina, tinha falado da Marvila, tinha falado de tanta gente, da Keila Regina, tem tantas mulheres maravilhosas de São Paulo e de fora de São Paulo, que eu queria reunir todas elas, assim, e isso é muito importante. Só que, assim, como sempre,
a gente está sempre atrás, né? O nosso segmento, ele espera as coisas acontecer para depois vir e poder fazer. O sertanejo fez isso já há muito tempo, que foi o feminejo, e aí até outro dia fizeram uma matéria na UOL falando de... eu nem lembro qual é o termo, de misturar pagode com coisa feminina e tal, e já vai, daqui a pouco vai aparecer no Multishow, aquele especial que elas gravaram tal, mas nesse ponto eu vou deixar a modéstia de lado. Realmente eu tenho um dedo muito grande nisso, porque eu venho falando disso há mais de uma década, se não duas, ou quase três, mas desde sempre, porque eu sempre achei que a mulher tinha que se posicionar, as mulheres sempre fizeram parte das rodas de samba, muitas delas tiveram que, sei lá, compor e colocar no nome de primos, de maridos, de irmãos e não sei o quê, e eram mal vistas, né? E eu lembro uma coisa muito interessante, que uma vez um ouvinte falou para mim, eu não quero mulher bonita no pagode, porque aí os caras vão ficar olhando para elas. Olha o pensamento, né? Falava assim, então elas aceitavam as mulheres mais velhas, as mulheres com outro padrão, não as mulheres gatas, que nem a Marvila, por exemplo, que veio do funk, mas agora ela canta um pagode, e aí ela é toda bonitona, sabe, toda estilosa e não sei o quê, e as mulheres não aceitavam isso. Hoje, as mulheres têm uma autoestima um pouco melhor de entender que faz parte, que a gente tem que ter a representatividade e precisa ter elementos femininos ali. Se a gente está em todos os lugares, por que a gente não está numa roda de samba? Por que a gente não está num palco? Precisava mesmo disso. E Sem precisa cada dúvidas, vez mais. sem dúvida. A história do samba se inicia com a mulher, né? Sim. Então, e ao Vindo longo da da... Bahia para o Rio de Janeiro, tal, é exatamente isso. Ela literalmente deu a luz, né? Exato, Deu é a luz isso. para as rodas de samba. E a gente vai passar pelo longo da história, a gente vai falar de Aracide Almeida, Elisete Cardoso, Clara Nunes, Ivone Lara, Alice Brandão, Helena de Lima, e eu acho Beth que a última, Carvalho. Beth Carvalho, e acho que a última mainstream que a gente teve no samba, que ainda teve foi a Adriana Ribeiro, que depois Então, dela, eu não me lembro assim uma que foi potência nacional de samba. não, na verdade, assim, a Adriana, ela foi um produto de gravadora, porque, assim, eu nem lembro qual era a gravadora que ela tinha, mas tinha uma gravadora concorrente que falava, a gravadora dela falava assim, tem Alcione no outro lugar, tem isso, tem aquilo, não sei o que lá, a gente precisa ter uma mulher no nosso catálogo. E aí foi quando pesquisaram tal e chegaram na Adriana e fizeram a Adriana Rapaziada para ser um negócio mais pop, etc. E a Adriana canta divinamente bem, tem uma potência, é linda, é estilosa, etc. Então, assim, mas a Adriana sofreu muito com esse preconceito do público feminino, por isso que na época colocaram os meninos da rapaziada para complementar, entendeu? Que é um absurdo você ter que complementar um trabalho artístico justamente pela questão do machismo das próprias mulheres. Mas, enfim, faz parte do processo. Exato, e para mim, por exemplo, aí a gente fala de nomes que caíram no esquecimento, que eu particularmente não sei o que aconteceu, como Cristina Monteiro, a Juliana, que era a gatinha do pagode. Juliana, verdade. Aí A tem Juliana a Elaine Machado, que era do primeiro, lá do Raça Brasileira, que gravou com é Zeca. verdade. Então tem É mulheres muito verdade. fortes e a gente Não, cai no esquecimento. a Juliana, eu estava até falando do Faete ontem, lembrei do Faete, estava comentando dele, mas assim, a Cristina Monteiro, ela se casou com um homem muito rico de Angola, se não me engano, é alguém lá da África, e aí ela virou tipo uma princesa, então assim, ela não quis mais saber de música, foi embora, foi viver a vida dela. A Juliana realmente também deveria continuar, muita gente assim que parou pelo caminho, né, é uma dó, mas enfim, a coisa está reciclando, estamos chegando aí num outro patamar que não existiu, assim, nesse contingente, nessa quantidade, eu acho que é a primeira vez na história, assim. Exato, e sem dúvida nenhuma, assim, Reunidas, né? assim como eu falei lá para o seu Pedrinho da Flor, quando eu gravei com ele, eu falei que o tijolinho dele está separado. E assim, o seu tijolinho dentro da história do samba está lá, o seu tijolinho tem lá a Patrícia Liberato, assim como tem Gleide Xavier, que tem um papel fundamental nessa história, Heloíse Matos, são mulheres que trouxeram o samba para o rádio, que fizeram um trabalho magistral do rádio. Então, sim, sem dúvida, não seja E você desumilde. sabe,
Não, obrigada, eu te agradeço, mas assim, você sabe que quando eu comecei a fazer rádio na Líder FM, quando eu comecei a fazer samba na Líder FM, eu não conhecia o mundo do samba, não sabia que existia. Eu entrei na Líder FM para pagar contas. E aí houve uma resistência da Gleice Xavier. E aí tiveram muitas intrigas, muitas fofocas, muitos problemas, tanto é que nós nunca fomos amigas, nós nunca conversamos. A gente teve uma vez no aniversário, o Jorge Hamilton fez um aniversário no Terraço Itália, e aí juntaram a Gleides e eu para dar entrevista para Mauri Júnior. Foi uma super saia justa, foi um negócio muito complicado, mas que nem aquele bate-papo que eu fiz pela Casa Beats falando com o Douglas Sampa, eu dediquei o programa do Douglas para ela, porque, obviamente, ela foi um dos grandes pilares, né? Moisés da Rocha, e aí teve esqueci o nome dele, o menino que fazia na Manchete, que fazia o Sambalanço, que foram dos mesmos produtores que fizeram esse Sambalanço, que era campeão de audiência, foram os que me chamaram para fazer a Líder FM. Aí veio a Gleides, aí eu cheguei, não sabia, cheguei de paraquedas, e aí o samba me abraçou. Aí depois fui para a Transcontinental, a Claudinha já estava trabalhando com o Evaristo da Costa, aí foi para a Transcontinental, passou pela 105 e tal, e tanto é que a Cláudia virou minha amiga e irmã, a gente faz aniversário de um dia de diferença, ela faz dia 16 de agosto, eu faço dia 17, e aí ela resolveu sair da Transcontinental, e hoje eu entendo que deu 5 minutos nela, ela saiu, que eu falava assim, não tem que sair, ela resolveu sair, também quando me deu uns 5 minutos eu resolvi sair, aí veio, quando eu já estava já um tempo na Transcontinental, apareceu a Heloíse Matos, e um dia o Cid me chamou na sala e chamou a ela e falou para ela assim, garotinha, eu quero que você faça exatamente igual a Patrícia. Tudo que a Patrícia fizer, você faz. Tanto é que ela faz até a risada parecida com a minha. E esses são os caminhos, assim, das informações das mulheres no rádio. Eu acho que tinha que ter mais mulheres para fazer samba. E para fazer rádio tem bastante, mas para fazer samba eu acho que tinha que ter mais. Sem dúvida, mas tem um movimento bom, já tem. As mulheres já estão começando a se encaixar aqui. Um compromisso que eu tenho com as mulheres, não por obrigação, mas por prazer meu de conversar com as mulheres, é trazer pelo menos uma mulher por semana aqui. Ah, que legal. É um compromisso meu, porque eu adoro aprender. Eu falo que eu tenho as mulheres super poderosas aqui. Todas que passam, seja que tenha algum conhecimento público ou não, mas todas têm alguma história para contar. Show. E geralmente, na sua maioria, são histórias maravilhosas. E falando em história maravilhosa, Patrícia, que história é essa de Centro Cultural São Paulo? Pois é, assim, eu fui convidada pelo Leandro para fazer a co-curadoria, junto com o Edgar, que é empresário dele, junto com a Lu, junto com a equipe do Centro Cultural. Quando eu vi soube da notícia que o Leandro tinha sido chamado para ser o diretor do Centro Cultural, eu vibrei muito, porque o Leandro é uma cabeça pensante, é uma pessoa que, desde o primeiro trabalho dele, aquele primeiro disco, eu já fiquei fã. Eu sempre falo, tem uma música, além de todas as músicas que tocaram incansavelmente, tem uma música que não tocou no rádio, que toda vez que eu pude colocar para tocar e sempre comentar, se chama O Beco, que ela tem uma pegada de jazz, é uma música incrível que você fala, meu Deus, quem é que fez essa música? Então ali o Leandro já mostrava para que ele tinha vindo. E aí fez história, a gente sabe tudo, várias vezes assim, a gente trabalhando junto, eu apresentando ele, e quando a gente apresentou o Pagode 90 lá, que o Cidinho tinha convidado ele, etc. Então, quando, numa fase tão nefasta da história da humanidade, e principalmente dessa parte do samba, que agora o samba está de novo querendo emergir, né? O pagode está querendo de novo voltar para o mainstream, querendo voltar para os holofotes. E aí chamarem Leandro Learte para o Centro Cultural São Paulo, que é um lugar também de história na cidade de São Paulo, eu fiquei muito feliz. E aí eu mandei uma mensagem para ele, dando parabéns, etc., tal, e já marcando para a gente falar no programa que eu faço no YouTube da Rádio Liberato. E ele falou, não, vamos fazer tal, mas antes eu quero falar um negócio com você. Eu falei, tá bom, então, aí depois você me chama, na hora que você estiver tranquilo, a gente troca ideia. E aí
passou, acho que uma semana, 10 dias, tal, agendei com a Lu a participação dele, e aí, antes disso, aí ele me fez o convite. Falou, a gente vai ter uma roda de samba, e a roda de samba foi ideia do Ale Youssef. O Ale Youssef chamou ele para o Centro Cultural e falou, a primeira coisa que ele falou para o Leandro eu quero fazer uma roda de samba aqui. E aí ele vai e me chama para participar dessa roda de samba, além de ser a curadora, apresentar a roda de samba. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, e tô com ele no abro de tudo, assim. A gente tem alguns problemas burocráticos, né? Porque, assim, obviamente, para coisas do governo, você precisa justificar o dinheiro que está sendo gasto ali, e a gente está num tempo de pandemia, então muita gente está com dificuldades em documentação. Eu mesma fui uma que tive dificuldade com documentação, acertei tudo, fui contratada, tal. E aí muita gente que eu fiz na primeira, eu fiz várias listas, aí fiz uma primeira lista geral, aí depois fui segmentando, colocando não sei o quê, e aí a gente vai adaptando, chamar determinados artistas justamente pela questão não só artística, mas pela disponibilidade burocrática. Isso é um problema, mas faz parte do processo. Isso não tem o que dizer, entendeu? E aí, o Leandro, quando nós gravamos na semana passada, quando foi? Enfim, há uns dias atrás, nós gravamos os primeiros, estamos gravando os programas, porque no mês começa em setembro, a ser mostrado, a apresentar no YouTube do Centro Cultural as rodas de samba. E aí, a partir do fim de setembro, a gente começa ao vivo com a participação do público. E a gente está muito ansioso para isso. E no primeiro programa que a gente gravou, o Leandro falou assim, Paty, nós estamos tentando achar uma forma aqui de achar uma brecha nessa questão burocrática, que de repente vai vir o Vaguinho, do Samba da Vida, e aí a gente chama ele vem e canta uma música com a gente aqui na roda de samba, porque essa é a essência da roda de samba, é isso que a gente quer fazer. Se a gente não conseguir fazer, eu já deixo avisado aqui de antemão, são por questões meramente burocráticas, porque existe direito de imagem, etc., é uma questão do Estado, então do município, então você não pode fazer igual uma roda de samba no lugar normal, entendeu? As pessoas precisam se precaver com os problemas judiciais. Então, se alguma coisa acabar um pouco atrás, é justamente por causa disso. E aí, o primeiro programa, junto com um convite que o Leandro fez para mim, ele fez para o Valmir Borges, para o Valmir fazer festival de música de barzinho, que é incrível também. E o Valmir começou a gravar um dia antes do que eu comecei a gravar, vai passar na internet também, mas também vai ser feito no auditório para o público, assim, com os protocolos todos pós-pandemia. E aí eu falei para o Leandro, vamos tentar... dá para fazer a primeira roda de samba com o Valmir, porque ele tem todo o histórico de produtor, além da carreira dele, e linkar uma coisa com a outra, falar do projeto dele, juntar com o nosso aqui. E aí, no fim, aí eu tinha convidado a Luciana Mello, e no fim não conseguimos levar a Luciana Mello, porque, imagina, ela tem DNA de samba, está fazendo um trabalho de samba, é uma mulher também, que é legal contextualizar isso, mas acabou não dando certo. No fim, a gente levou o Almirzinho e levou o Wilsinho do Malícia, porque a ideia é trazer um pouco da memória afetiva, mostrar pessoas de várias áreas de São Paulo. Então, já tem na minha lista comunidades do samba, né? Já tem Samba da Vela, Samba da Laje, Berço de Samba de São Mateus, além da galera do Pagode 90, quem fez sucesso nos anos 90, que nem o Wilsinho, que ele cantou várias músicas do Malícia. E aí a gente está adaptando, e conforme a gente está fazendo, Edgar, ele acabou de mandar mensagem aqui para mim, o que você acha desse, o que você acha daquele, não sei o que lá, tal. E aí tem muita gente que não dá para a gente trazer agora também, por causa da pandemia, por ser de fora de São Paulo. Tem a questão de viabilizar financeiramente também, que parece tranquilo, opa, dinheiro da prefeitura, dinheiro não sei o quê, mas não é muita gente, é uma outra estrutura. Mas eu estou muito feliz de poder fazer isso, é muito parecido com o que eu sempre fiz, dos acústicos, e estou ansiosíssima esperando abrir para poder ter público e a gente sentir aquela energia de novo. Já falei para a Luciana também que estou muito ansioso por isso, para poder voltar ao Centro Cultural, voltar a frequentar, porque durante muito tempo
o centro cultural virou um lugar que não era para o povo. O povo não ia mais. Então, mas essa é a questão que o Ale Youssef falou do modernismo 22+100. É justamente vir, e a nossa proposta, e o Leandro Learte é o cara mais pautado para isso, de ter todas essas nuances, né? De trazer os vários estilos de samba, né? Samba enredo, o pagode, enfim, tudo que tiver direito da gente conseguir colocar ali, e todas as influências dos guetos, né? Das periferias da cidade de São Paulo. Então, a proposta do novo modernismo é exatamente esse, é empoderar e dar voz à cultura da periferia e trazer e mostrar para o público. Jogar luz naquilo que todo mundo já está acostumado. Tem o funk, tem o sertanejo, tem um monte de coisas, mas tem uma coisa tão especial em São Paulo, que é o samba rock. Por exemplo, o Valmir Borges, ele mostrou sucessos dele, né? Coisas que ele produziu com o Pixote, que ele fez, gravou muito, produziu muito, produz até hoje o Pixote, além de tantos outros nomes, mas assim, tem o lance do samba rock com ele. E aí a gente contou algumas histórias lá, enfim, quando o Valmir Borges compôs com Earth, Wind and Fire. Ele até fez uma palhinha da música, da melodia lá, e aí várias outras coisas que a gente contou, o sucesso de Joia Rara, como aconteceu, que foi através do rádio, que foi através da Transcontinental, e aí eu contei por que isso aconteceu, enfim, é bem legal. Vou convidar as pessoas para assistirem em breve. Estou ansioso já por isso. E eu falar de Leandro Learte, eu praticamente todas as entrevistas eu falo de Leandro Learte, porque o Leandro Learte, sem dúvida, para mim é o maior gênio da história do samba. Verdade. Eu não, logicamente que não é para diminuir a história de ninguém, mas o Leandro Learte, ele sempre esteve à frente do tempo dele, ele sempre pensou culturalmente, historicamente, financeiramente, e tudo ao mesmo tempo, né? O que falam de mistura de samba com outros estilos já fazia nos anos 90. Exato. Aquariano, né? É muito à frente. Só que essa nomeação dele transcende Leandro Learte enquanto músico. E eu quero ter sua opinião sobre isso. O povo do samba ainda não entendeu o que significa isso. Ele ser nomeado o diretor do maior centro cultural do país, da América Latina ou talvez do mundo. É verdade. Que é o Centro Cultural São Paulo. Exato. E o pessoal não se deu conta disso, que a gente tem que se apropriar. Exatamente. E ele tem, toda vez que eu converso com ele, que eu encontro com ele lá, ele mostra uma vontade, uma ansiedade justamente de deixar aquilo cada vez mais plural, cada vez mais com a cara da cidade, que é essa coisa, né, globalizada. Muito, muito antes de todo mundo falar de globalização, o trabalho do Leandro já era globalizado, já era um negócio antropofágico, como a gente estava falando, porque ele pega todas as informações e transforma tudo. Então, é isso que você falou, é muito grande isso. E ele merece, porque ele tem talento para isso. A Ale Youssef foi muito perspicaz, né, em trazer uma pessoa ligada à música, mas principalmente ligada ao samba. Não desmerecendo, por exemplo, a Érica Palomino, que passou por lá antes, que foi diretora lá. A Érica Palomino é uma jornalista que eu acompanhei muito quando eu fazia pop rock. E lá nos anos 80, ela era vanguarda de jornalismo cultural e etc. Também tem uma visão incrível, mas agora, nesse momento, e na atual conjuntura do planeta e principalmente do Brasil, na questão política e econômica pós-pandemia, a gente precisava disso mesmo. E o nosso segmento tem que agradecer muito, é isso que você falou, a gente precisa reverenciar e precisa falar e precisa compartilhar, todo mundo precisa saber que isso está acontecendo e fortalecer, essa é a questão. Todo mundo fala tamo junto, mas na hora do vamos ver, todo mundo dá um passinho para trás, né? E isso precisava reverberar mais. E quando ele leva uma roda de samba para cima do palco da sala Adoniran, que ele vai fazer. Sala Adoniran, aquilo é incrível, né? Imagina, é uma arena. Quando ele leva uma roda de samba para cima da sala Adoniran Barbosa, ele retrata a cultura no seu sentido mais puro, né?
mais Pois genuíno, é. por mais que tenha que ter toda a parte burocrática, como vai ser feito um trabalho de internet, tem que ter os equipamentos de áudio, de luz, não é uma roda de samba pura, como os pretos estão fazendo, mas é o resgate de toda uma história. Ainda você falando que vai levar a galera das comunidades lá para cima desse palco, é a aproximação da cidade, porque quando o pessoal do Bersama de São Mateus for lá, é Zona Leste em peso no Teatro Em Municipal. peso, exatamente. Eu só, assim, a única coisa que eu fico triste, porque a gente está na era pandêmica e nós temos uma limitação de pessoas no palco. Então, a gente tem um limite de 9 pessoas no palco. Então, por exemplo, o berço de samba de São Mateus, por exemplo, eu não vou poder levar todos os componentes, vou ter que levar um representante, mas vai estar lá representado, entendeu? Que nem eu tinha colocado na minha lista Ritmo SP, que é o Zoinho, enfim, grandes batuqueiros aí da nossa música, Grazi Brasil, etc. Então, muita gente a gente convidou e algumas pessoas não estão conseguindo fazer a documentação para poder estar lá para participar com a gente, mas a ideia está lá, o querer ter pessoas especiais e representativas do nosso segmento está lá, a gente só está tentando adaptar tudo para poder estar naquele palco, que é o coração, né? Aquilo vai ser um grande coração para as pessoas sentirem de novo e se apropriar da cultura, se apropriar da cidade, né? A arte é ocupar, a gente precisa ocupar os espaços. Exato. Quando eu vi a matéria da nomeação, eu já fiquei bastante emocionado. Não tive o privilégio de mandar uma mensagem, mas transmita a ele minha mensagem. Vou dizer. Aí, Falei com inclusive, ele, tá convidado. Se você quiser ir lá para olhar, para curtir e tal, tá convidado para ir lá para você ver como é que tá o clima. Se você quiser gravar alguma coisa para colocar aí no YouTube, fica à disposição. olha que eu vou, hein? Pode ir. Mas eu falei para ele, eu falei com ele, a Jó, que é o pianista do Leandro de Sim, Arte, grande do amigo Leandro Arte Popular. que é um grande amigo, que eu tenho esse privilégio desse maluco como amigo. E eu falei, transmiti essa magnitude, porque eu já entendi de fato, de cara. O Ale Youssef, nos meus trabalhos na Globo, um monte de lugar, também sempre achei um cara fora da curva. Não conheço, nunca, não acompanho direto, mas o pouco que eu acompanhei, ele já via que era diferente, o papo Sim. cultural dele. E é isso que a gente precisa resgatar dentro do samba. E em alguns momentos essa cultura foi perdida, porque o samba não é só música. O Samba é uma samba trans, cultura. o samba transcende, o samba eu costumo falar que o samba é um estilo de vida, Eu ia falar isso agora. É um estilo de vida mesmo. é uma forma de se viver. Você ser sambista, você amparar. Você ser sambista é você acolher as pessoas. Você ser sambista é também tocar um instrumento, é também ganhar um dinheiro tocando instrumento. Não é só isso. Exatamente. Você Não sabe é. que assim, eu sempre fui da comunicação e independente do estilo musical, primeiro, como eu te disse, fazia pop rock, depois eu vim para o segmento, aliás, o segmento me adotou. Não foi nem por mim, quando eu vi eu já estava e estava muito bem cuidada. Aí agora que eu sou casada com o Gabriel, eu vejo, o Gabriel é realmente sambista, é isso que você falou, é branco, é católico, não sei o quê, mas é sambista, entendeu? Ele tem um bloco de carnaval, que é o Cacique Social Clube, do qual eu sou madrinha também, acabei virando madrinha do projeto social, do bloco, não sei o quê, e que é um bloco daqui da Zona Leste de São Paulo, eu moro no Tatuapé, mas o bloco é da Penha, eles são da Penha, e esse bloco é um desdobramento do primeiro bloco da família dele, que chamava Penha Chegando, que era das tias e dos tios, etc. Então, aí o Gabriel curtia o pagode nos anos 90, aí entrou para a Nenê de Vila Matilde, ganhou um samba lá, com Moisés Santiago, com outros parceiros, tal, fizeram um samba e ganharam. Eu toquei muito e jamais podia imaginar que ia casar com um compositor de samba enredo. Aí agora ele compõe algumas coisas, tinha feito uma música com Carica, agora acabou de fazer uma música para Penha, que é em homenagem, na verdade, à mãe dele que faleceu de Covid. Então, assim, hoje, de fato, eu vejo o estilo de vida de um sambista, que é a pessoa que está aqui dentro da minha casa.
e ele vive o samba. Tudo que o trabalho dele é outro, ele trabalha com importação, etc. O hobby dele e a vida dele é o samba. Tudo que ele faz é pensado no samba. Assim como eu vejo você com esse boné do samba da vida, que acolhe tantas pessoas, que tem tantos amigos no samba, etc. É esse estilo de vida que eu vejo em casa e acho isso incrível, acho isso mágico e acho que para quem tem filhos, para a família, isso fica um legado, uma história maravilhosa para ser contada por várias gerações. Eu não abro mão do meu estilo de entender o samba. E eu acho que, por menor que seja meu trabalho, impactar que uma pessoa pare para ver alguma de minhas entrevistas ou que pare para ler algum de meus posts, eu estou mudando, eu estou colocando alguma coisa na cabeça dessa pessoa. E pode ser que essa pessoa compartilhe com mais uma, que essa mais uma compartilhe com outra, assim reverbere. Mas esse é o primeiro passo. Eu acho que entender o lugar que você está, que você ocupa, precisa ter lugar de fala. Mas você entender o espaço que você ocupa já é um grande passo. Já é o primeiro Verdade. passo para mudar toda uma história. Patrícia, estamos chegando aqui nos momentos finais, mas não acabou, Legal. não. Quais que são os próximos passos da Rádio Liberato? Vai ter mais bate-papo? Vai ter. A gente vai lançar o aplicativo. Eu assisti todos, tá? Ah, obrigada. Fico feliz. Todos os bate-papos? Todos. Ai, gente. O Bate-Papo era um projeto com o Pintinha. Para quem não conhece, o Thiago Pintinha é um produtor musical. Ele tem um estúdio na Zona Norte de São Paulo, sempre fez áudio. O pai dele tocava com o Roberto Carlos, tá? Um músico incrível, ele é músico também. E aí eu lembro que eu estava saindo da Transcontinental e ele falou assim: Ah, Paty, eu queria fazer umas coisas para a internet e tal, mas não tenho grana. Eu falei: Não, Pintinha, vamos fazer. E a gente se vira e a gente começou a fazer. E aí apareceu, conforme eu estava fazendo os bate-papos com ele, veio o projeto da Cláudia Alexandre de fazer o ABR Brasil. E aí a gente também, sem grana, mas com experiência e com vontade, vamos ver o que dá para fazer. Aí conversei com o Pintinha falou com o Douglas Sampa, que o Douglas Sampa fez o estúdio da Transcontinental, fez o estúdio do Tiago Alexandre do Doce Encontro e tal, ele trabalha com marcenaria também, além de tudo. E aí ele fez o estúdio do Pintinha, eles tinham um esquema lá entre eles, fizeram o estúdio, e o Pintinha falou assim, não dá para fazer as duas coisas. Ele me cedeu o estúdio dele, olha que coisa, ele me cedeu o espaço lá da Casa Beats, e aí era a minha contribuição, além do meu trabalho lá com a Cláudia, para a BR Brasil. Aí nós chamamos o Claudinho Luiz, a Maria Helena, que era uma das donas da Transcontinental, que saiu também era uma das sócias, tal. No fim ficou só a Cláudia, por uma série de razões. E aí eu parei de fazer o bate-papo e voltei agora com a Rádio Liberato. Então, assim, até o fim do mês, até o começo do mês, enfim, a gente deve lançar o aplicativo, que já está pronto, mas eu vou aos pouquinhos mexendo na programação, etc., porque dá um trabalhinho, né? E toda hora eu quero escrever alguma coisa, fazer no blog, dentro da página mesmo, mas é aquilo que eu te falei, às vezes dá um pouco de preguiça. E aí eu vou fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. Neste momento da vida, eu estou priorizando a minha saúde, que eu sou diabética, eu tenho fibromialgia, aí descobri que tinha burnout, etc. Todas as questões emocionais, porque eu sempre fui workaholic, né? Aquilo que eu te falei no começo da conversa, eu fui viver o segmento, fui viver o meu trabalho. Então, eu deixei de lado viagens, descansos, etc., porque eu tinha muita vontade de fazer o que eu fazia, eu tinha muito prazer em fazer o que eu fazia, só que eu não prestei atenção no meu corpo, e o meu corpo começou a reclamar. Então, aí eu comecei a ter problemas de saúde, não são graves, graças a Deus, mas assim, agora eu estou no momento mais slow, estou mais devagar, não que eu não esteja fazendo as coisas, né? Mas eu estou num outro ritmo, eu faço conforme dá, não fico mais fazendo como fazia antes, até porque estou mais velha, né? Então a gente vai tendo um outro ritmo também. A cabeça fica mil, entendeu? Mas assim, a gente também vai sair. Sábado agora eu vou tomar a dose da vacina, a segunda dose da vacina, e aí eu quero ter um pouquinho mais de tranquilidade, de ir um pouco mais para a rua, fazer as coisas, óbvio, não do jeito que as pessoas estão fazendo. Eu vi um vídeo do Gazu ontem no Vila do Samba, que estava lotado, e eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente,
Não é assim ainda, pelo amor de Deus, não vamos deixar ter uma terceira onda. Mas, enfim. Então, a gente está fazendo a sede da Rádio Liberato, da produtora, comprando equipamentos, tudo bonitinho, preparando tudo, e aí eu vou passar a fazer o programa ao vivo de lá todas as tardes de novo, agora através do meu aplicativo, e convidar as pessoas para ir para lá, para gravar, para conversar, para fazer acústico, para fazer tudo que eu sempre fiz no rádio, agora na minha própria rádio, na Rádio Web. Eu estou ansioso também por isso. Obrigada. Está convidado também. Olha que eu apareço, hein? Bora. Chegamos aqui aos momentos finais, Patrícia. Só que o convidado não se despede de mim tão fácil. A gente divide aqui em 3 partes. Primeira delas, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? Nossa. Se é para te ver sorrir, eu sou capaz de até chorar. Mesmo sem entender, eu acho essa música maravilhosa. Sedução, que o Almirzinho canta também. Eu acho que são letras incríveis, melodias incríveis. Eu não tenho esse talento aí não, mas eu admiro quem tenha. São 2 músicas que eu acho incríveis, assim. Tem milhares, né? Mas essas 2 me tocam sensivelmente. 2 músicas, por incrível que pareça, toquei muito, Olha, muito. Sedução eu acho incrível, né? Toda vez eu tenho vontade de pedir. Eu me segurei na primeira gravação da Roda de Samba lá do Centro Cultural São Paulo. Eu me segurei para não falar para o Mirzinho, toca Sedução. Eu estava esperando para ver se ele ia. Aí ele não tocou, eu falei, não vou pedir de novo, porque toda vez eu fico pedindo para poder ouvir, eu fico encantada com ele cantando. Eu acho demais. Eu acho que só não toquei mais essas músicas do que Conselho. Conselho aí. Conselho é show, Conselho é sensacional. Mas toquei bastante essas músicas de quintal. Falar de Conselho, Almir Neto é rei, né? Não é à toa que ele era Primeira rei. gravação de Sedução é do Almir Neto, né? Pois é, exatamente. Então, você tem que, já que fala de caneta, vamos falar do rei. Exato, tem que falar. Eu procuro fazer essa pergunta muito para evidenciar essas canções, para evidenciar esses compositores, esses caras que fizeram a história e merecem. Como diria Marcelo D2, os verdadeiros arquitetos da música brasileira, né? Exatamente. A gente é tudo pedreirinho. É verdade. Exato. Segundo momento, Patrícia Liberato, qual o recado que você daria para o mundo? Para o mundo? Paciência, que é uma coisa que eu não tenho. Interpretação de texto, que é uma coisa que o mundo deveria ter. Eu acho que as pessoas deveriam entender mais. Hoje em dia, tudo na vida, escrito, falado, gravado, tudo manchetado. As pessoas prestam atenção em 2, 3 palavras e não interpretam o contexto de todas as coisas. Por isso que existe tantos haters em todos os sentidos, em todos os segmentos, né? Então, eu acho que as pessoas, elas tinham que se colocar mais no lugar das outras pessoas e entenderem o contexto. Às vezes você está falando um negócio para mim que eu não concordo, mas eu não sei a sua história. Eu não sei como você foi criado, eu não sei as dificuldades que você passou, sabe? Eu não sei o seu ponto de vista, por que ele veio, ele tem determinadas referências, então a gente precisa respeitar essas coisas, entendeu? E paciência para entender que tudo tem um momento. A gente tem um momento de começar, de trabalhar, de terminar um projeto. Eu não estou falando só profissional, não. Estou falando de tudo na vida. Estou falando de saúde, estou falando de família, estou falando de relacionamento e também de trabalho e de espiritualidade também. A vida é cíclica, né? Então a gente tem que entender os momentos e tem que entender que existem as estações do ano para todas as coisas da vida, não só as estações do ano do tempo, né, da atmosfera, mas toda a vida tem seu tempo. Muitas vezes a pessoa quer estourar, quer fazer um sucesso, quer acontecer, quer ser famoso, tal, e não é o tempo dela, não é o tempo que Deus determinou, né? Às vezes você faz um negócio hoje e esse negócio só vai reverberar daqui 5, 10, 15, 20 anos, ou vai reverberar para alguma outra pessoa da sua família pela história que você deixou e de repente você não está mais aqui. Tudo tem o seu tempo e o seu momento. E as coisas, elas
Elas não acabam, elas se transformam, né? Então, às vezes não é você que vai fazer determinada história, mas você alicerçou aquilo, contribuiu com aquilo para que outra pessoa continue contando essa história através de alguma coisa que você fez. Então, as pessoas têm que entender isso. Paciência e interpretação de texto, é o que eu penso. É difícil o pessoal interpretar os textos. As pessoas vão para a internet. Outro dia eu estava olhando, eu entro no Google, entrei no Google para procurar alguma coisa e o Google agora dá as notícias, né? E é tudo manchetado e sensacionalista. Eu tenho um horror a essas coisas sensacionalistas, porque assim, outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que está fazendo bastante sucesso na internet, que eu fico feliz, mas colocou assim num vídeo do Billy SP. Billy SP ficou cego. Eu até falei para o Billy, mandei uma mensagem para ele, eu falei, opa, e aí? Como é que é isso? Não vai falar das suas composições, não sei o quê? A manchete é que você perdeu a visão, que você ficou cego de um olho e tal. Mano, Ah, mas a internet é assim. A internet é feita por quem? Por nós. Nós que fazemos. Então, nós temos que direcionar. Eu acho muito feio todo mundo querer ser o Léo Dias. Léo Dias do pagode, Léo Dias do sertanejo, não sei o quê. O Léo Dias é ele que arque com o trabalho dele, está dando certo para ele, parabéns, é legal. Eu não gosto desse estilo, leio, porque eu tenho que estar a par, eu sou uma pessoa da mídia, da comunicação, mas assim, eu não gosto desse tipo. Ah, sou velha, porque tô chata, porque posso ser o que seja. Eu acho que a gente precisa manter elegância, sabe? Eu acho que um pouquinho de elegância não faz mal para ninguém, que nem quando você vai assistir O Jô Soares era muito legal, aí veio o Bial. O Bial faz as entrevistas dele, brincando, solto, não sei o quê, mas o Pedro Bial é elegante, é um currículo para você estar lá no programa dele, e assim, tirando um furo ou outro, alguma coisa ou outra que o próprio convidado queira dizer, ele não vai ficar fuçando, perguntando a cor da sua cueca, não vai ficar perguntando com quem você dorme, sabe, o que você come, esse tipo de coisa é muito íntima, apesar das pessoas hoje quererem escancarar tudo na mídia para poder aparecer, para poder ter like, para poder ter sucesso, eu acho isso decadente, sabia? Eu acho que as coisas a qualquer custo, assim, elas não. Elas são muito efêmeras. Então, se você quiser fazer história mesmo, de verdade, faz devagarinho, faz com elegância, faz bonito, faz de uma maneira em que a sua mãe vai se orgulhar de você. Tudo que eu fui fazer na minha vida, de certo, de errado, eu pensava, o que será que a minha mãe vai pensar disso? Sabe que uma vez eu fui, rapidamente para finalizar, uma vez a Transcontinental me pediu para acompanhar a Mãe do Latino no programa da Luciana Gimenez. A Mãe do Latino queria fazer sucesso, cantar uma música, não sei o quê, e eu fui, apareci na Luciana Gimenez e tal. Tocou meu telefone na hora que eu saí, minha mãe me dando uma chamada, ela falou, a gente não passou tanta dificuldade, eu não te criei para isso, para você ir nesse tipo de programa e fazer esse tipo de coisa. Minha mãe nunca me falou nada a respeito de trabalho, nunca. Foi a única vez. E realmente eu estava incomodada de estar ali, mas eu era funcionária da empresa e eu fui solicitada a fazer aquilo, apesar que eu poderia ter dito não, talvez até devesse ter dito não, mas eu fui. E eu penso dessa maneira. Ah, mas está todo mundo fazendo. Como diz a mãe da gente, a gente não é todo mundo. Eu acho que é isso. É o mundo dos cortes. Acho que ó, se tem uma, na minha opinião, tá? Essa é a opinião minha. Se tem um legado triste desses podcasts, churrada de podcasts que a gente tem, são os cortes. Porque nos cortes os caras fazem as thumbs, e nas thumbs desses cortes eles põem o que eles querem. Às vezes o artista nem falou isso. É Eles verdade. põem os que eles querem. Eu conheço, sou consumidor desse canal que você falou, assim como de outros meus podcasts, e eu prefiro não fazer aqui no meu. Parabéns. A pessoa vem aqui e sai com a certeza de que não vai ter um corte, não vai ter uma thumb diferente, não vai ter uma... Vai ter exatamente o que ela falou. Se não falou, a ideia... Às vezes a frase fica descontextualizada, então, quando eu estou montando a frase para colocar na thumb, mas eu ponho o contexto que a pessoa falou, que é justamente para não ter margens para polêmica. A ideia nossa não é polêmica, a nossa ideia é construir uma história, é construir uma cultura.
Então, Então, exatamente. Você sabe que esse foi um dos legados que o seu Cid Luiz Jardim, o dono da Transcontinental, me proporcionou. Eu aprendi muito com ele. Ele foi um patrão incrível até o momento em que ele direcionava tudo. E eu lembro que teve uma primeira entrevista que eu fiz, acho que com o Negritude Júnior, e teve uma polêmica com o Lobão. O Lobão falava assim, a gente não pode falar que não sei o que lá, de negro e tal, e pode ter um grupo chamado Raça Negra, e pode ter um grupo chamado Negritude Júnior, não sei o que lá, e se eu for colocar Branquitude Júnior e não sei o que lá, e eu ia comentar esse tipo de coisa na entrevista. Foi nos anos 2000, no começo dos anos 2000, e aí eu lembro que o Cid me chamou na sala dele e falou, Patrícia, eu não quero polêmica na minha rádio, porque a minha rádio, ela passa por uma série de problemas, na época nem se falava de haters, né, mas ele falava, eu sofro muito preconceito por ter escolhido o segmento de samba e pagode. Então, eu não quero polemizar justamente para não piorar. E isso é não só pela empresa dele, eu vejo, mas também pelo segmento, para você reforçar. Você fazer, é isso que eu falei de elegância, de você fazer um negócio com contexto, com embasamento e não ficar só naquele oba-oba, entendeu? Já tem um ditado, quem é afrodescendente como eu sabe que alguma coisa quando acontece, o pessoal já fala assim, tinha que ser preto, né? E aí, o Cid Luiz Jardim, na Transcontinental naquela época, ele tratava o pagode, o samba, de uma forma elegante. E aí, eu morrendo de vontade de falar um monte de coisas polêmicas tal, ali eu entendi tudo. Eu entendi como a gente deveria tratar o segmento. Eu entendi e aprendi com ele a embalagem que a gente tinha que colocar para entregar para o público um presente, um pacote bonito, né? Porque a nossa função era essa. Veio toda aquela cadeia preparando aquela música, e na hora que eu ia entregar aquilo para o público, eu não podia entregar de qualquer jeito, né? Eu tinha que fazer um laço bonito, colocar um papel bonito, etc. E era isso, não polemizar. Já existe polêmica demais, né? Já existe problema demais na vida de todo mundo. Então, vamos fazer um negócio gostoso, tranquilo, em que a minha mãe, a sua mãe, ou qualquer pessoa vai ver e não vai ficar incomodado com aquilo que vai ver, né? Não vai ficar chocado. Já basta tantas coisas sensacionalistas que tem por aí em todas as mídias. Então, vamos fortalecer o nosso segmento com elegância. Tem uma galera lá em Brasília, uma galera aqui na Leste, uma galera na Câmara dos Vereadores, Palácio Bandeirantes, ali no Viaduto do Chá, que já polemizam bastante. Deixa para eles. Verdade, deixa para eles, tá certo. Patrícia, para finalizar, os meus agradecimentos. Eu acho que eu até ensaiei um monte de coisa para falar, mas a emoção de estar contigo é tão grande que eu acho que o muito obrigado resume tudo, porque você sim é referência para mim enquanto comunicador, para mim enquanto adorador de samba, para mim enquanto pessoa, porque a sua forma de falar, a sua forma de abordagem, a sua elegância como ser humano fazem com que eu me sinta representado em você, mesmo eu sendo um homem e você sendo uma mulher. O samba te deve muito. O samba te deve muito porque você, dentro das suas possibilidades, você oportunizou muita gente a ter um trabalho. Muita gente sobreviver de música. Num país que a gente tem rebaixado um ministério para a secretaria, é um país que, acertadamente, o Sapucaí fala que o Brasil, quem sobrevive de música já é um tubarão, já é um herói. É verdade. Você oportunizar tantas e tantas pessoas, e eu estou falando vendo de fora, tá? A poder trabalhar com a música, trabalhar pela música, ou simplesmente ter um trabalho de montar um palco, de montar uma iluminação, de operar uma mesa de som, de montar um microfone para você. Isso é uma magnitude que poucos sabem, poucos fazem. E então por isso que eu me sinto muito lisonjeado agora enquanto comunicador também, porque sim, você é referência, assim como já tive a honra de ter o Ivan Moré aqui, hoje eu tenho a honra de ter você.
Então, muito, muito, muito obrigado. Wagninho Lima, muito obrigada. Quero dar parabéns. A gente começou a conversar fora do ar, e aí você me fez relembrar, né, de aonde a gente se conhecia, etc., do Twitter, que eu parei de twittar, etc., e eu fiquei muito feliz em ver esse trabalho que você tem feito, não só os links que você tinha me mandado, que nem você me mandou da Bernadette, que é uma amiga querida, tudo, um amor de pessoa, de todas as coisas que você tem feito, comentou do Jorge Cuesta, que é um meu afilhado querido, pessoal lá da Trupe Entretenimento, que agora é WFA, enfim. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter essa corrente, literalmente essa corrente, cada elo que vem fortalece mais ainda esse trabalho para esse nosso estilo de vida, acabou virando estilo de vida mesmo, o samba. E eu fico muito feliz, primeiro porque eu fui adotada pelo segmento lá nos anos 90, depois por toda a história que eu vi acontecer através do meu microfone, através dos meus olhos e com todas as pessoas que passaram para o bem e para o mal. Muita gente, infelizmente, se perdeu no caminho por diversos motivos que não cabe a ninguém julgar, mas, enfim, talvez não fosse o momento, ou de ficar, ou de continuar, etc. E eu fico feliz que tenham comunicadores como você, assim, comprometidos com a história do segmento, com a verdade do segmento. Eu acho que cada um de nós aqui é esse tijolinho que você falou, sim, cada um de nós tem importância nessa história, e para ele se manter vivo, eu acho que cada vez mais precisa de gente preparada. Então, Deus abençoe, parabéns, pode contar comigo, e está convidado para ir lá, para curtir, para gravar, para cantar junto com a gente lá na Roda de Samba do Centro Cultural São Paulo. E assim que a gente já tiver com a sede pronta da Rádio Liberato, vai lá para me dar uma entrevista lá também, bater esse papo, trocar essa ideia aí. E eu fiquei muito honrada de estar aqui com você. Obrigada, viu? A honra, sem dúvida, é minha. Com certeza irei no Centro Cultural, irei na rádio. É meu ambiente, meu universo, eu amo rádio, sou um fã de rádio desde que me entendo por gente. Show. Desde Gazeta FM, Transcontinental, 105, Rádio Cidade. Eu sou da Rádio Cidade, época da Rádio Cidade, Rádio pessoal. Cidade, ó, faz tempo. Então, não sou tão novinho assim. Mas a pele tá boa. Pode mentir, se for mentir, pode mentir que tá cabendo ainda. Tá certo. Pessoal, com essa risada maravilhosa, inesquecível do rádio aqui de São Paulo, a gente termina o Alô Mundo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o papo com o Patrícia Liberato. Sem dúvida, foi uma emoção muito grande para mim. E até a próxima, se Deus quiser. Alô Mundo, olha eu aqui. Alô Mundo.